Boa noite a todos. Estamos começando a partir de agora o podcast Clube dos 13, onde sempre estará aqui um convidado para responder perguntas do seu clube do coração. Hoje estamos aqui com a presença de Éder Lemos, popular Tuti. Seja bem-vindo, Éder. Obrigado, João Paulo. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, né? Primeiramente, te parabenizar, né, pelo esse podcast, Clube dos 13. Excelente iniciativa. Eu sou da seguinte opinião, eu acho que as pessoas têm que fazer o que gostam, procurar fazer o que gostam. E você, como sempre, teve nesse meio, né? Sempre gostou de futebol, tanto na parte de colecionar camisetas, procurar saber da história não só do teu Corinthians, mas de todos os times. Você tem um vasto conhecimento, então eu te parabenizo por isso e estamos aí para falar do meu Flu, responder as perguntas aí e falar da minha paixão. Tá bom? Então, para a gente começar, eu gostaria de saber desde quando você começou a torcer para o Fluminense aí? Conte a sua história aí de torcedor. Olha, João, eu sou aquele clássico torcedor que Deus que eu me conheço por gente e eu sou tricolor. Eu me lembro, para te ter ideia, quando da minha infância, eu tenho 45 anos, eu me lembro de uma figurinha de chiclete no bar do meu avô. Meu avô tinha um bar, isso na década de 80. Sim. E eu me lembro que ele tinha essa figurinha, isso me ficou gravado na mente. Ele era tricolor, passou essa paixão para o meu pai. O meu pai também, uma coisa que eu me lembro muito, assim, a vida toda a gente teve um pôster do Fluminense campeão brasileiro de 84. Eu cheguei a decorar os jogadores, porque toda a vida ficou na nossa sala esse quadro do Fluminense. E eu acabei pegando essa paixão também, né? A terceira geração de tricolor na família. Consegui transmitir para os meus filhos, a minha filha e o meu filho são tricolores também. Isso é muito bom. E por livre e espontânea pressão, diga-se de passagem. A minha esposa já não é flamenguista, né? Mas, né? Ela também não é perfeita, né? Teria que ter algum defeito, né? Mas brincadeiras à parte, é uma paixão que tem que ser fanático mesmo, porque é aquele torcedor que sofre, né? Torcedor raiz mesmo. Torcedor raiz e que sofre, João. Não é fácil. Mas a gente não larga essa paixão, né? Esse meu time, ele tem muita história, né? Tem muita bagagem, tem títulos, tem jogadores históricos que passaram por ele. Uma história muito vasta, né? Muito rica. E que eu tenho muito orgulho. Gostaria que você contasse aí os títulos do Fluminense, aí, os campeonatos brasileiros aí que você lembra. Nós temos 4 campeonatos, João. De 1970, onde ainda não se chamava, foi a última edição do Roberto Gomes, né, da Copa Roberto Gomes. Isso. Ainda não era considerado. Depois a CBF acabou unificando todos os títulos e considerou também. Mas eu tenho um orgulho especial, apesar que eu não era nascido, desse ano, há quem diga que foi o brasileiro mais difícil a ser disputado, pela questão do ano de ser de 1970, Copa de 70, a maior seleção que já teve do Brasil, e ainda me orgulha porque alguns dos jogadores eram do Fluminense. O nosso goleiro da Copa de 70, o Félix, era o nosso goleiro da época, e eu não era nascido, mas diz que era um timaço. Comando técnico, se eu não me falha a memória, o Tele Santana, um dos nossos ídolos, que como jogador, né? Sim. Na década de 50, ele foi o comandante. Se eu não me engano, se ele não foi o comandante, ele deixou alguns meses antes, mas deixou o time pronto para ser campeão em 70. Essa década foi histórica. Depois veio o título de 84, João, com o comando técnico do Parreira. Sim. Tricolor fanático, o Carlos Alberto Parreira. E ele que nos deu esse título. 84, como eu falei, eu tinha esse pôster na sala. Sim. Tinha um time fantástico também. Paulo Vitor, nosso goleiro. Aldo,
Tato, Duílio, não o teu presidente, Duílio, o Valdo, Romerito, Paraguai Romerito, e o casal 20 lá na frente, Washington e Assis, que destruíam, né? Era um entrosamento fantástico. O Aldo, inclusive, tenho até te comentar isso, meu filho foi para a praia agora, no verão passado, e se encontrou com o Aldo. Aí ele não conhecia, por ser novo, né? Sim. Mas aí como viu o pessoal tirando foto com o Aldo, aí ele chegou e viu que era um ex-jogador do Fluminense. Aí contou a história, né? Que a gente é tricolor e tudo. E o Aldo não só tirou a foto com meu filho, como gravou um vídeo para mim. Isso aí me emocionou. E assim, Washington, Assis, Romerito, é fantástico. Isso em 1984, né? Só que eu já era nascido, porém era pequeno, não pude acompanhar. Sim. A gente ganhou o Brasileiro em cima do Vasco, 1-0. Aí veio aqueles anos de ouro, né, do bicampeonato ali, que eu já digo porque foi 2010, 2012. Aí um elenco estrelado, né, comandado pelo Muricy Ramalho, né? Aí nosso xerifão na zaga, o Gum, né, nosso ídolo, até hoje nosso ídolo. Sim. Aí um meio de campo fantástico, né? Thiago Neves, Conca, Deco. Aí nosso ataque, Fred, né? Que Deus de 2009 fez milagre com a camisa do Fluminense. 2009 era um ano que nós íamos 99% de chance de ser rebaixado. E a gente conseguiu escapar do rebaixamento e no ano seguinte bater campeão. 2012 também, com esse elenco, a gente conseguiu o tetracampeonato. E então, assim, eu tenho muita lembrança dessa época, né? Fizemos uma carreata histórica em Correia Pinto com 9 carros e 2 motos, João Paulo. Show de bola! A gente brinca, mas é a realidade, né? Sim. Tem poucos torcedores, né? E é como eu digo, quem é torcedor tem que ser fanático, porque é engraçado, não se tem muito torcedor, mas enfim. Aí me recordo, você falando dos títulos ali, me recordo também do Campeonato da Copa do Brasil, em 2008, fomos campeão da Copa do Brasil, e aí, recentemente, né, o nosso ápice, né, que é a Libertadores de 2023, né, João Paulo? Esse Sim. É histórico, né? Eu confesso que eu não sabia nem como comemorar direito, porque Não é fácil. Cara, é uma alegria que é inexplicável, assim. Sim. Alegria igual a essa, a gente que é torcedor, que ama o futebol, se compara acho que só ao nascimento dos filhos mesmo, porque, cara, o título eu já comecei a comemorar sem menosprezar o Boca Juniors na final, mas eu já comecei a comemorar na semifinal ali contra o Inter no Beira-Rio. Aquilo parecia surreal, né? Um jogo que parecia perdido, né? John Kennedy entra no final e vira o jogo, né? Faz o gol do empate e dá o passe pro Cano fazer aquele gol da virada histórico ali. Ali eu tive certeza que a gente ia ser campeão